Aí você começou a pesquisar notebook para comprar e se deparou com o Lenovo Lock Essential, mas você viu que existem duas versões dele, a versão com a RTX 3050 e a versão com a RTX 4050. E pesquisando um pouco você viu que, bom, nos melhores valores a versão com a RTX 3050 geralmente gira em torno de uns R$ 4.700, R$ 4.800, como vocês estão vendo aí. Já a versão com a RTX 4050 custa mais ou menos R$ 1.200 mais caro, em torno de R$ 6.000, quando está em promoção por volta dos R$ 5.800, como vocês viram aí. Mas a questão é, será que vale a pena pagar R$ 1.000 a mais para ter a versão com a RTX 4050 ou a versão com a RTX 3050 já é o suficiente para você? Quais são as diferenças? Bom, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lip, vocês também? Eu tô bem demais. Bom, vamos começar então os comparativos com o Lenovo Lock com a RTX 4050. E o primeiro comparativo aqui do canal vai ser com o Lenovo Lock com a RTX 3050. Bom, a gente já sabe que o notebook em si é o mesmo, então eu vou apresentar ele para vocês, vou mostrar como que ele é, a construção. Se você já conhece tudo isso dele, pode pular para o momento do vídeo que você quiser. Eu vou deixar sempre descrito aqui embaixo, você pode pular já direto para a questão do desempenho ou onde você quer ver, belezinha? E bom, como eu falei já os preços dele no começo do vídeo, eu vou deixar os dois para você comprar no menor valor aqui na descrição. Geralmente é no Mercado Livre, inclusive agora também tá chegando o Prime Day da Amazon, então tenho certeza também que vai estar muito barato lá. Aonde tiver mais barato, eu vou deixar aqui na descrição, mas não deixa também de entrar nos nossos grupos de ofertas, porque é de graça e a gente sempre manda lá quando tá em promoção. A gente já mandou o Lenovo Lock com a RTX 4050, custando menos de R$ 5.800 lá, então, aproveita, entra lá, independente de qual você quer comprar, eu tenho certeza que você vai pagar mais barato. Mas bom, sem enrolação, vocês estão vendo aqui agora a minha mesa? E de um lado, eu tenho o Lenovo Lock com a RTX 3050 e do outro, a versão com a RTX 4050. Como eu falei no vídeo, é óbvio que a versão com a RTX 4050 é mais forte do que a versão com a RTX 3050. Óbvio, não tem nem o que falar. E eu vou te falar uma coisa, é bem mais forte, tá? Mas você precisa disso? É isso que a gente vai ver agora. Às vezes, não só é mais forte, mas às vezes você necessita realmente de algo mais forte, ou às vezes é simplesmente mais forte, mas o que você vai usar não vai fazer diferença, então você pode economizar e ir na versão mais barata. Então, bora ver isso. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, o Lenovo Lock, eles são idênticos, tá? Então, tanto a versão com a RTX 3050 e 4050, eles são iguais, vocês estão até vendo aqui na mesa, ó, mesmo na parte do teclado, então eu vou abrir aqui, ó, a parte de dentro, a tela, tudo é igualzinho. Então eu vou mostrar para vocês como que é o Lenovo Lock, saiba que o que serve para um, serve para o outro, porque eles são idênticos. Bom, primeira coisa então é que você tem que deixar o like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito. Bom, olha só, eu tô aqui com o Lenovo Lock com a RTX 3050. Eu quero começar falando da tela. Os dois, como eu falei, são iguais. Então nós temos uma tela aqui de 144 Hz IPS, é uma tela de 15 polegadas e é uma tela 100% sRGB. Ela tem uma definição de cor, uma precisão de cor muito grande. Isso é excelente para quem trabalha com imagem, para quem trabalha com vídeo. Você que é editor de vídeo, editor de foto, isso aqui faz muita diferença. E é o único notebook dessa categoria dos mais baratos que tem tela 100% sRGB. Belezinha? Além disso, eles também têm o mesmo teclado. É um teclado retroiluminado, então tem uma retroiluminação aqui, olha só, que você pode desligar ou ligar. Se você não gosta, você pode clicar aqui ó, no FN e no espaço, ó, e você desliga, tá vendo? Ou então você liga e deixa mais forte também, você pode definir isso da forma com qual você quiser. Bem legal, né? A gente também tem o mesmo trackpad aqui, então ele é pequeno, não é muito grande, isso é um ponto negativo, poderia ser maior esse trackpad. Mas o teclado em si é muito bom, então além de ser retroiluminado, ele é bem completo, tem aqui o Enter de botinha, tem a parte de numeral para você trabalhar, tem as setas, apesar de serem bem ruins as setas de cima e de baixo, ó, porque são muito pequenas, mas tem as setinhas e tem o botão separado do teclado, isso aqui também é importante porque se algum dia der defeito, dá para continuar ligando o notebook. E a parte de fora dele, todo de plástico, né? Tanto a parte de dentro como a parte de fora, então aqui está escrito Lock, desse jeitinho aqui. Nós temos aqui essa protuberância, onde você pode pegar e abrir o notebook, né? Essa partezinha, ela é assim porque tem uma webcam, então se a gente abrir aqui, vocês vão ver que tem uma webcam, já eu mostro essa webcam dele. Na parte de baixo, ele é desse jeito, então tem aqui as entradas de ar, ok? E além disso, aqui também tem as saídas de ar. Não se preocupa porque mesmo com ele aberto, o ar não vai para a tela. Já as conexões, como eu falei, também são iguais nas duas versões, então nós temos a entrada proprietária para você carregar o notebook, os dois vêm com o mesmo carregador, é um carregador de 135 watts da própria Lenovo que você carrega nessa porta aqui. E só dá para carregar com esse carregador, ele não carrega USB-C, beleza? Além disso, nós temos uma entrada de internet RJ45, saída HDMI, USB tipo A, USB tipo C para transmitir dados, não transmite imagem e nem carrega.
Isso é um ponto muito negativo porque já colocaram uma USB-C. Poderiam ter pagado um pouco mais aqui e colocado o protocolo Thunderbolt, não fizeram isso. Então, infelizmente, essa USB-C aqui, ela é normal, ela só transmite dados mesmo, não serve para transmitir nem imagem nem carregar. Nós temos uma entrada aqui e saída de fone de ouvido e microfone, e na outra lateral nós temos uma entrada de cartão SD e entrada aqui USB tipo A, o que é muito bom, como eu falei, ele é muito focado para trabalhar. Então, são dois notebooks ótimos, né? Vocês vão ver, eles são notebooks gamers, sim, porque eles têm placa de vídeo dedicada. Mas não é porque é gamer que é feito para jogar. Ele é gamer, ele é feito para jogar também, mas também pensado para quem quer trabalhar. Então, para você que precisa trabalhar, ele é muito bom. Por quê? Porque ele é muito leve, ele pesa 1,7 kg nas duas versões, ok? E além disso, são muito finos também. Então, isso é ótimo para você que precisa transportar um notebook para todo lugar. Por isso, eles são bem focados para isso. Principalmente a versão com a RTX 4050, que tem um diferencial, que é o processador, que é ainda melhor. Bom, a versão mais barata, né, Lenovo Lock RTX 3050, tem um processador i5 12450HX. Esse HX significa que é de alta performance. Isso faz dele o notebook que tem o melhor processador dessa categoria, porque ele concorre com o Acer Nitro V com a RTX 3050. Os dois custam o mesmo valor, só que o Lock tem uma tela melhor do que a do Acer Nitro V e tem um processador melhor. Esse processador com final HX significa que tem uma performance maior, um clock maior. Isso é muito bom. Então, para quem trabalha, o melhor custo-benefício já é a versão com a RTX 3050 por isso. Ele é dessa categoria, na faixa dos R$4.000, é o melhor notebook para você comprar, porque ele tem uma excelente tela, uma boa placa de vídeo, a RTX 3050, 65 watts de TDP e 6 GB de VRAM, e além disso, esse i5 com final HX. Esse i5 tem 4 núcleos de performance, 4 de eficiência e 12 threads. Então, é um processador que tem 4 núcleos de performance e 4 de eficiência, um total de 8 núcleos e 12 threads, belezinha? Bom, esse daqui tem esse processador e a placa de vídeo, como eu falei, é a RTX 3050, que é limitada a 65 watts. Significa que ela não libera 100% da potência. Então, é bem parecido com o Acer Nitro V. Vocês vão ver que, apesar do Acer Nitro V liberar um pouquinho mais de performance, na prática, esse notebook, tanto a versão com a RTX 3050 como a versão com a RTX 4050, são melhores em performance do que os Acer Nitro V equivalente, né? Na verdade, se vocês quiserem, inclusive, a gente pode até fazer um comparativo deles com o Acer Nitro V, né? Da versão com a RTX 4050 versus Acer Nitro V com a RTX 4050, vocês querem ver? Mas por que a performance é muito próxima? Porque apesar da placa de vídeo do Acer Nitro V liberar em média de 10 watts a mais, principalmente na versão com a RTX 4050, os dois têm processadores melhores, então a performance deles é melhor que a do Acer Nitro V. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa saber, então tudo isso que eu falei agora serve para os dois, então os dois têm a mesma construção, as mesmas portas e a mesma tela, tudo igual. O que muda, bom, primeiro o processador, como eu falei, esse aqui é um i5, esse aqui é um i7, eu já vou falar já do processador da versão com a RTX 4050, mas sobre a versão mais barata, a versão com a RTX 3050, que você encontra por volta dos R$4.700, mais uma vez vocês estão vendo aí no Mercado Livre, nesse momento que eu tô gravando, já é com 16 GB e Windows, ok? Existe também uma versão mais barata dele, que é com 8 GB de memória RAM, que você encontra na Amazon por uns R$4.200 quando está em promoção, quando tem cupom, né? Vocês estão vendo aí, eu vou deixar as duas versões, tanto com 8 como com 16 GB aqui na descrição. Eu aconselho que você compre a versão com 16 GB ou, se for comprar com 8, depois compra mais uma memória e faça o upgrade. Os dois dá para você abrir e fazer upgrade, vocês estão vendo aí como que é por dentro. Ele só tem um slot de memória RAM, então ele é single channel. Quando você abre ele para fazer o upgrade de memória RAM, você tem que tirar a memória RAM que vem com ele e colocar outra. Então, se você comprou a versão com 8 GB, você vai ter que comprar uma memória RAM de 16. Não adianta comprar mais uma de 8, porque não tem 2 slots. Deu para entender? Os dois funcionam dessa forma. Também é um ponto negativo desse notebook. Poderia ter 2 entradas ali de memória RAM. Algumas pessoas perguntam se isso faz perder performance. Não, não faz. Apesar de ter na teoria, uma perda de performance, como os dois são DDR5, o modo com o qual trabalha essa memória RAM, essa latência e essa largura de banda faz com que não faça diferença prática na sua vida ter 2 memórias RAMs ou ter uma só. Seria melhor ter 2, principalmente para facilitar o upgrade, né? Então isso é um ponto negativo. Mas se você está preocupado com a questão de performance, eu já comparei o Lenovo Lock com a RTX 3050 versus o Acer Nitro V com a RTX 3050 e o Lock saiu na frente. Então isso prova que não importa muito ser single channel ou dual channel, né? Ter uma memória RAM ou ter 2. O Acer tem 2, esse aqui tem uma e mesmo assim ele sai na frente. Então quando se trata de memórias RAMs DDR5, né, que é a tecnologia mais nova,
não faz muita diferença. Em resumo, a versão com a RTX 3050 é o melhor custo-benefício. É para quem quer jogar qualquer coisa hoje em dia com gráfico médio e principalmente para quem quer trabalhar e não se preocupa muito com trabalhos extremamente pesados. Mas quando a gente vai então para a versão com a RTX 4050, a única diferença, como eu falei, a construção é tudo igual, tudo a mesma coisa, a tela igual, é o processador principalmente e a placa de vídeo, obviamente. O processador aqui começa que é um i7, não é um i5. Aqui nós temos um i7 12650HX, também é de 12ª geração, também com final HX, então muito bom. Inclusive é bem melhor do que o processador do Acer Nitro V com a RTX 4050. E além disso, ele tem 6 núcleos de performance, 8 de eficiência e 20 threads. Vocês percebem quanto de núcleo ele tem a mais? Só de núcleos físicos são 14. Antes a gente tinha 8, então na versão mais barata, a RTX 3050, nós temos 8 núcleos no processador. Aqui nós temos 14 núcleos físicos. E aqui nós tínhamos metade dos núcleos virtuais que nós temos aqui, né? Então na versão mais cara nós temos 20 threads, que são núcleos virtuais. Então esse notebook, ele é realmente assim, em questão do processador principalmente, ele não é pouca coisa mais forte do que a versão com a RTX 3050. Ele é muito mais forte. Nós temos um processador que realmente é mais forte. Além do que, nós temos 8 núcleos de eficiência, que é o dobro do que a gente tinha nesse daqui. O que significa que quando você estiver utilizando esse notebook no modo mais básico dele, às vezes até mesmo fora da tomada, você vai ter a mesma duração de bateria da versão mais barata, mas o dobro de desempenho, mesmo se ele estiver fora da tomada. A gente tem realmente muito mais núcleos, então o processador dele é bem melhor. Além disso, nós temos uma RTX 4050. Qual que é a diferença? Bom, além dela já ter mais núcleos também, então essa placa de vídeo dele tem mais núcleos, o que é melhor, quanto mais núcleos melhor. Ela também tem tecnologias que a RTX 3050 não tem. Por exemplo, alguns jogos como Black Myth e o Kong, vocês vão ver mais pra frente, no caso da versão com a RTX 4050, nós conseguimos ativar algo chamado Frame Generation. É uma tecnologia dos jogos que utiliza os núcleos específicos da RTX 40 para gerar FPS extra com inteligência artificial. E funciona perfeito e dobra o FPS do jogo. Então em um jogo que você teria 50 FPS, quando você ativa isso, vai para 100 FPS, dobra o FPS do jogo. Então isso é muito bom. Somente a versão mais cara, só a versão com a RTX 4050 tem isso. Então você tem uma placa de vídeo que em si já é melhor, que tem mais tecnologias e um processador bem mais forte. Mas será que você precisa disso? É isso que a gente vai ver agora. Bom, para começar, vamos falar de trabalho, tá? Os dois servem muito bem para trabalhar, desde trabalhos mais básicos, como uma edição de vídeo simples, até mesmo uma edição de vídeo um pouco mais pesada, utilizando um After Effects ou algo do gênero. Isso daí serve muito bem. A grande diferença vai ser a capacidade de trabalho. Vamos dizer que você vai renderizar um vídeo, por exemplo, no Premiere. Você está lá editando um vídeo. No caso, tanto da versão com a RTX 4050 aguentar muito mais efeitos antes de você começar a sentir que a máquina está chegando no limite, mas mesmo assim vai ser um pouco difícil de você ver isso na versão com a RTX 3050, porque também é bem capaz. Mas a principal diferença é que quando você colocar um vídeo para renderizar, por exemplo, a versão com a RTX 4050 vai fazer isso muito mais rápido. Mas você precisa que isso seja feito mais rápido? Tem pessoas que sim, o trabalho principal dela é edição de vídeo, então você vai ver que se você tem dinheiro para gastar mais, a versão com a RTX 4050 é mais forte. Por exemplo, no Premiere tem um vídeo que eu sempre testo aqui no canal, é um projeto que 4K, vários efeitos, gravado com a câmera aqui que tá me gravando nesse momento. Então é um projeto bem pesado, com muitos efeitos mesmo. E é um projeto de 3 minutos. Eu coloquei ele para renderizar na versão com a RTX 3050 do Lenovo Lock e ele renderizou em 2 minutos e 14 segundos, o que é muito bom, é isso que eu tô falando. Ele conseguiu fazer o render de um vídeo de 3 minutos em 2 minutos e 14 segundos, então ele renderizou num tempo menor do que o tempo do vídeo, o que prova que o Lenovo Lock, tanto na versão mais barata, é um notebook excelente para você trabalhar. Excelente, inclusive, para você editar vídeo, por exemplo. Se você é um editor de vídeo, isso aqui vai muito bem. Qual que é a diferença dele para a versão mais barata? Bom, a versão mais barata consegue fazer isso no dobro do tempo para baixo. Ele basicamente tem o dobro de potência quando se trata de trabalhar. No caso do Premiere, o mesmo vídeo de 3 minutos, eu consegui renderizar na versão com a RTX 4050 em 1 minuto e 15 segundos. O que é 1 minuto a menos do que a versão com a RTX 3050. Não é pouca coisa, tá? Isso é muita coisa. Então, sim, faz muita diferença o Lock com a RTX 4050. Ele realmente é mais forte, principalmente por conta do processador. O processador aqui é o que mais faz diferença. Mas, mais uma vez, você precisa disso?
Nem todo mundo precisa. Às vezes você já trabalha há muito tempo com edição de vídeo e você quer ter o melhor possível nessa faixa de preço. Aí, vai na versão com a RTX 4050, não economize, né? Mas se você quer economizar, saiba, a versão com a RTX 3050 vai rodar tudo o que você precisa, ele vai ser sim mais fraco do que a versão com a RTX 4050, mas ainda faz tudo. Para provar também que o processador realmente faz muita diferença, eu fiz um teste do Blender, que é um aplicativo de render 3D, que inclusive é um aplicativo que utilizaram até para fazer alguns filmes recentemente, pois é. E bom, lá tem um teste de benchmark, basicamente ele pega e testa todos os parâmetros do processador, fazendo com que o processador renderize um projeto 3D e dá uma pontuação. Quanto maior essa pontuação, mais forte é o processador, mais capaz ele é de fazer um render 3D. No caso da versão com a RTX 3050, ele me deu 122 pontos com esses 5 aqui. Já o i7 da versão com a RTX 4050 conseguiu 186 pontos, então nós temos de 122 para 186 pontos, o que é 50% a mais de pontuação ou de demonstração de potência nesse aplicativo. E realmente nos meus testes, em média, a versão com a RTX 4050 consegue ser 50% mais forte do que a versão com a RTX 3050. E você não está pagando 50% a mais, você está pagando menos, né? Você só está pagando R$1.000 a mais. Então, no custo-benefício, ele ainda continua sendo um bom custo-benefício, tanto a versão mais barata como a versão mais cara. Para finalizar o teste, antes da gente ir para a parte dos jogos, eu também testei a placa de vídeo, a capacidade da placa de vídeo de fazer um render também 3D. Então, para a gente ter uma noção também da diferença da placa de vídeo, não só do processador, e eu fiz isso no 3D Mark, que é um teste também de benchmark que testa a placa de vídeo. No caso da versão mais barata, a versão com a RTX 3050, ele conseguiu 966 pontos, já na versão mais cara, que é a versão com a RTX 4050, 1.649 pontos. Gente, é muita diferença. Então, de fato, a RTX aqui 4050 com esse i7 é muito mais capaz na hora de trabalhar. Muito. Eles são mais fortes. Então, às vezes, se você faz algo mais básico, como uma edição de vídeo normal, como, por exemplo, uma edição de foto, um trabalho normal e só joga no final do dia, talvez a versão mais barata seja o melhor custo-benefício para você. Você não vai usar toda essa potência. Mas se você faz um trabalho mais pesado, como um projeto 3D, uma edição de vídeo muito pesada que envolve After Effects, por exemplo, a versão com a RTX 4050 vai ser bem mais forte, e aí eu acho que vale a pena o investimento. Se tratando de jogar, o que eu posso dizer é o seguinte, os dois rodam tudo que você quiser hoje em dia, tá? Qualquer coisa. A grande diferença vai ser que a versão com a RTX 3050 vai poder rodar qualquer jogo hoje em dia com gráfico médio para alto. Já a versão com a RTX 4050 com gráfico alto para ultra, dependendo do jogo. Na média, a versão com a RTX 4050 roda tudo hoje em dia com gráfico alto e a versão com a RTX 3050 com gráfico médio. Agora, a diferença maior vai ser em jogos mais novos que tem tecnologia como Frame Generation. E eu quero começar por aí. Black Myth Wukong, testando em Full HD com DLSS ligado. Na versão com a RTX 3050, ele pega 50 FPS de média. Isso é no benchmark, tá, gente? Mas quando na hora de jogar ele pega mais, então na prática ali ele chega nos 60 FPS com gráfico no médio no Black Myth, com DLSS ligado. Mas no benchmark ele pegou 50 FPS. Bom, a versão com a RTX 4050 tem a possibilidade de ligar o Frame Generation, e olha só a diferença que dá. No próprio Black Myth Wukong, com Frame Generation ligado na versão com a RTX 4050, a gente consegue 105 FPS. Viu só que eu falei pra vocês que era o dobro? Por que ele consegue pegar o dobro de FPS? Porque aqui nós temos o Frame Generation. Claro, ele está fazendo isso não de forma natural, não é o poder bruto dele, é uma IA, né? Mas, bom, você tem isso, você pode usar isso na versão com a RTX 4050. Mas se a gente não usar isso, vamos comparar em jogos normais, que a gente não usa isso para ter uma noção melhor da diferença bruta. Bom, eu quero começar com Red Dead Redemption, por exemplo. Na versão com a RTX 3050, jogando gameplay normal e também no teste benchmark, você vai ter uma média de 43 FPS no caso do Red Dead Redemption com o RTX 3050, com gráfico no Ultra. Gente, eu tô falando de Red Dead Redemption, é um jogo extremamente pesado, é um jogo de última geração da Rockstar, e é um jogo que você consegue jogar na versão mais barata desse notebook com tudo no Ultra a mais de 40 FPS. Claro, se você colocar com tudo no alto, você consegue jogar e chegar nos 60 FPS até, com o DLSS ligado na versão com a RTX 3050, então isso prova que mesmo a versão mais barata desse notebook roda tudo hoje em dia. Mas olha só, a diferença é que no Ultra, nesse caso do Red Dead Redemption, a versão com a RTX 3050 não chega nos 60 FPS.
Já a versão com a RTX 4050 chega. Então a versão com a RTX 3050 pegou 43 FPS. Já a versão com a RTX 4050 pegou 70 FPS, com tudo no Ultra em Full HD e DLSS ligado. 43 e 70 FPS. Percebe essa diferença grande? Os dois não tem Frame Generation ligado, porque esse jogo não tem, então realmente a gente está falando de um poder mais bruto. Os dois tá com o DLSS ligado no modo qualidade. E mesmo assim, existiu essa diferença grande no benchmark. Isso existe porque nós temos um processador melhor e uma placa de vídeo melhor na versão com a RTX 4050. Um outro jogo legal de falar é jogos que utilizam mais processador do que placa de vídeo, como o CS2, que no caso da versão com a RTX 3050 e 5 pegou 183 FPS de média, enquanto a versão com a RTX 4050 e 7 pegou 248 FPS de média. Aí faz diferença. Se você joga muito jogo competitivo e você tem um monitor de 240 Hz para ligar aí o seu notebook na sua casa, você não vai conseguir jogar um CS a 240 Hz com a versão com a RTX 3050, mas com a versão com a RTX 4050 você consegue. É uma situação muito específica, mas enfim, é mais o CS mesmo. O Valorant, por exemplo, os dois suportam mais de 240 FPS de média, então... Mas se você quer jogar especificamente CS e já tem um monitor de 240 Hz que você quer ligar algum desses notebooks, saiba que o único que vai conseguir suportar isso é a versão com a RTX 4050. De maneira geral é isso, os dois rodam tudo hoje em dia, os dois servem para trabalhar. A versão com a RTX 4050, na hora de trabalhar, é em média 50% mais forte do que a versão com a RTX 3050. Já na hora de jogar, é em torno de 30 a 35% mais forte do que a versão com a RTX 3050 quando a gente não utiliza o Frame Generation. Utilizando o Frame Generation, ele é o dobro, mas aí também não é muito justo, afinal de contas, não é um poder bruto. Para resumo, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. A versão com a RTX 3050 serve para trabalhar para 90% das pessoas e serve para você jogar qualquer jogo hoje em dia com gráfico médio ou alto. Enquanto a versão com a RTX 4050 é para quem quer trabalhos mais pesados e serve para jogar qualquer coisa hoje em dia com gráfico alto para ultra e, claro, com mais FPS. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Vale a pena gastar R$1.000 a mais e pegar a versão com a RTX 4050 ou não? Eu já adianto aqui pra você, a sua resposta é depende de você mesmo. Vale a pena ou não vale? Eu quero que você comente aqui se pra você vale a pena ou se não vale a pena. Comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like e sugestões pros próximos vídeos aqui do canal. E é isso aí, galera. Tamo junto, valeu e falou!